Boa noite, galera. Canal Metanoia KO na área. Hoje temos o caso de Greta Thunberg, né não, Mano Zay? Fala, meu mano Chalas, tamo aí, né? Você já ouviu aquelas histórias, aquelas notícias que a gente sempre vê dos caras que fazem uma canoa improvisada, um barquinho improvisado pra fugir de Cuba, pra fugir de Gaza, às vezes até morre no caminho, arrisca a própria vida pra sair desses ambientes, né, hostis e tem fome, que tem guerra, que tem todo tipo de desgraça. Mas hoje é a primeira vez que a gente vai ouvir o caso ao contrário. Em vez de uma pessoa fazer um barco para fugir de Gaza, é alguém tentando entrar em Gaza com um barco, cara, em plena área de guerra, zona de guerra, entendeu? Onde ocorre sequestro, execução, estupro. Nossa querida Greta, né, a aluna favorita da sala, querendo entrar na faixa de Gaza. E aí? Com certeza a gente tem muito para falar sobre esse tema. Realmente é inacreditável isso aí. A pessoa querendo entrar, né, fazer o inverso. Para mim, isso aí tá bem na cara que é uma vontade lacradora, aquela vontade insana de fazer uma super lacrada, sabe? Para mim, sabe, aquela garota do ensino médio, da escola, que puxa saco do professor, que o professor baba ovo dela e todo mundo sabe que a menina é um porre. Pra mim, a Greta Thunberg é essa garota. Só de você olhar assim pra ela, você pensa, meu Deus do céu, essa garota deve ser insuportável. Deve ser muito chata. Dá ranço só de ver, né? Ela falando lá com aquela cara de brava, né? Você já viu que ela diz que ela tem um distúrbio, alguma coisa desse tipo, né? Um autismo. Ela sempre fala com cara de brava, com a testa franzina, né? Parece que tá sempre de mal com a vida, né? Ela tem cara de brava mesmo, de estranha, sei lá, o queixo quadrado dela. Você já viu o queixo dela? É quadrado, mano. Ela faz aquela parada lá de mewing, tá ligado? Ah, boto fé. Nas horas vagas é porque é muito tempo remando, né, no mar, indo pra uma reunião da ONU, indo pra outra, aí sobra bastante tempo pra fazer essas coisas. Rapaz, eu queria ter um maxilar igual dela, não consigo ter. Eu queria ter esse tempo livre pra ficar remando de barco. Ah, vamos ali pros Estados Unidos, vamos de avião? Não. Os caras, a gente demorou não sei quantos milênios pra chegar até as invenções tecnológicas de hoje, a pessoa fala, não, eu vou de canoa pra... vou fazer a minha parte pra salvar o planeta. Galera, pra quem não sabe, Greta Thunberg é uma ativista ambiental sueca, nascida em 3 de janeiro de 2003, conhecida mundialmente por sua luta contra mudanças climáticas. Ela ganhou desde 2018 muito destaque aos 15 anos, quando começou a fazer protestos sozinha em frente ao parlamento sueco, exigindo ações mais eficazes contra o aquecimento global, e esse ato ficou conhecido como Greve Escolar pelo Clima, e inspirou milhões de jovens ao redor do mundo a se mobilizar por causas ambientais. E é claro, Mano Zay, que não deu em nada isso. Essas coisas não dão em nada, cara. E é incrível que seja no Brasil, seja na Suécia, estudante sempre tentando criar essa moda de fazer greve de estudante. Cara, eu não sei de onde que surgiu esse conceito de greve de estudante, de que eles realmente acham que a sociedade, a vida vai parar, alguém vai se importar porque um estudante está deixando de estudar, entendeu? Cara, é tipo assim, uma coisa é greve de caminhoneiro, cara. O país ele para. É greve de polícia militar, tá ligado? Tipo assim, vai virar a cidade vira uma zona de guerra. Greve de médico, nem se fala. São coisas que são até proibidas por lei, porque causam um caos geral na sociedade. Agora, greve de estudante, meu, tá de sacanagem, cara. A única coisa que vai acontecer é que você vai demorar mais pra se formar, entendeu? Cara, essas greves só atrapalham. Aqui na UFS, às vezes tem protesto. Hoje, esse ano passado não tá tendo tanto não, mas teve épocas que teve muito. E fechava ali a via principal e o pessoal querendo voltar do trabalho, subir a ponte pra ir pra casa e os baderneiros, tudo ali no meio da rua, enchendo o saco, velho. Cara, esse ano teve aqui na URGS e foi algo assim, praticamente terrorista. Eu acho que a gente até poderia fazer um vídeo só sobre esse tema, mas tipo assim, a URGS ficou quase 2 anos parada por causa da pandemia, e quando terminou a pandemia, os caras tentaram fazer uma greve nacional de servidores públicos da educação. Então não era uma greve de professor, era uma greve tipo de faxineiro, do pessoal que trabalha no campus, né? E aí os alunos começaram a adotar a greve, a apoiar a greve. Aí você pensa, mas como é que é greve de estudante? Tipo assim, eles não vão para aula? Não, eles não só não vão para aula, como eles trancam todos os prédios e não deixam ninguém ter aula. E é tipo assim, era uma minoria da minoria, porque as pessoas estavam há 2 anos sem ter aula, a faculdade estava extremamente vazia, né? Depois da pandemia, a universidade foi muito afetada, porque não é todo mundo que consegue ficar 2 anos esperando para voltar a ter aula sem fazer nada, entendeu? Então as pessoas largam o curso, começam a trabalhar, seguem a vida, e aí quando as pessoas finalmente iam conseguir estudar,
veio tipo meia dúzia de pessoas falando que não, agora a gente vai fazer uma greve, porque eu sou chefe do movimento estudantil e tá determinado isso. E daí, tipo, começou uma briga e nem os professores queriam, pra tu ter noção, nem os servidores públicos, que são os caras mais conhecidos pela vagabundagem, por adorar uma greve, fazer greve semestre sim, semestre não, nem eles queriam, porque eles não aguentavam mais, eles só queriam trabalhar, meu. E os caras fizeram greve de fechar prédio, de fechar tudo, entendeu? Então é quase que um sequestro, assim, dos bens públicos da faculdade, da universidade pública, e você não pode fazer nada, né, cara? Se os caras vão lá, fazem um cordão humano, põem as mulheres tudo na frente, se tu tentar entrar numa sala, os caras já te acusam de estar bulinando, de estar estuprando alguém, né? Já virou mamãe Bizarro, falei da bizarro. vida. Já virou mamãe falei, né? Se você Lembra a não vez que aderir ao ele tentou movimento, você entrar tá numa lascado. escola? Lembra que a vez que ele tentou entrar numa escola, que ele já Lembro, causaram ele de estupro? ele foi na UFES, isso aí. Foi? Não foi em Santa Catarina? Não, acho que foi Acho que na foi em Santa UFES. Catarina, não. Sei lá, cara, eu tenho quase certeza que foi na UFES, hein? Ah, beleza. Lá, de repente, teve outro caso também, Sim, entendeu? sim. Ah, Enfim. pode ter sido. Ô Zay, você sabia também que a Greta já foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz? Cara, pior que teve isso, né? Pô, nem lembrava. Cara, o Mas que, não ganhou, não, que né? tem que fazer pra ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz? Ficar viajando por aí? Cara, esses prêmios é muito marketing, né? E eu acho que o que mais pega, às vezes, não é uma ação concreta, efetiva realmente. Porque a gente vê muitos prêmios Nobéis que são contestados. Porque às vezes parece que é muito dado para uma pessoa por conta de um marketing, por conta de uma coisa que às vezes nem foi tão efetiva do que por realmente mudanças ou descobertas assim, surreais, sabe? Surpreendentes, que vão mudar o destino da humanidade, né? Por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein nunca ganhou um Nobel, né? Ele foi ganhar um Nobel por uma outra teoria dele, e foi uma teoria que mudou completamente a física, né? A física clássica para a física moderna. Então, tem muitas coisas assim que são meio questionáveis nesses prêmios, né? E eu acho que a Greta ela já entendeu como é que o jogo funciona, e apesar de ela não ter uma sequer política, algum benefício que a gente colheu da Greta, que a gente pode dizer, oh, obrigado, Greta. A Greta gerou isso, ela está sendo indicada para esses prêmios e é como se fosse um ícone em relação à sustentabilidade, essas coisas, sendo que, cara, ela não corroborou com uma medida, assim, alguma coisa que realmente mudou a vida do cidadão do planeta Terra, sabe? Fez nada. Tudo marketing. Galera, essa semana o que tá pegando, que a gente tá falando aqui da Greta, é porque ela, com um bando de pessoal aí, inclusive tem um brasileiro no meio, viajaram de barco para levar. O Brasil tá em todos os lugares, né, cara? Tem que ter um bostileiro lá, né? Senão não vinga, né? Viajaram de barco para a faixa de Gaza, né? Faixa de Gaza, que é um lugar ali ocupado por um grupo terrorista, né? Se eu não me engano, é o Hamas. E ela viajou com esse barco para lá, com essas pessoas, para levar ajuda humanitária. Só que, Manuzai, você acha que esse pessoal ia receber ela como lá? O que você acha? Ah, é aquilo, né, cara? Como é que eu posso te dizer, né, cara? Cara, assim, eu acho que se ela fosse morta, assim, é até pesado que eu vou falar, mas assim, eu acho que uma pessoa, uma mulher como ela, uma mulher branca, que não é da religião islã, não tem noção do que é um grupo radical terrorista, Hezbollah, Hamas, tipo assim, pessoas como eles, que muitos ali se declaram cristãos ou então ateus, para eles é tudo a mesma coisa, é herege, né, deve ser exterminado. Pessoas ali que se declaram, inclusive, de sexualidade diferente, que não seguem os costumes deles, então não estão com as vestimentas deles, não seguem os deuses deles, não seguem as leis deles, cara, iam pisar lá, se fossem mortos, assim, para eles era vantagem, se fossem mortos de maneira rápida, porque a tendência era ser queimado em praça pública, era ser apedrejado em praça pública, era sofrer estupro coletivo, sofrer, tipo, confinamento, falta de comida, então, tipo assim, cara, como já aconteceu outras vezes, já houve pessoas, se você pesquisar aí notícias, você acha de pessoas que decidiram ajudar o Hamas na guerra contra Israel, foram lá se alistar e foram mortas no mesmo dia, entendeu? Foram lá se alistar, tipo, foram por conta própria, atravessaram a fronteira e foram se unir às forças e morreram no mesmo dia. Se você pesquisar esse tipo de notícia, você acha que teve em relação à guerra na Ucrânia também, porque sempre tem os brasileiros que falam,
eu vou me unir ao exército da Ucrânia contra a tirania da Rússia. Aí vai lá, morre no primeiro dia, entendeu? É entregue no primeiro dia. Então, assim, o brasileiro, sempre que o brasileiro quer sair do Brasil para querer salvar o mundo, ele se ferra. Quem vai querer mexer na briga dos outros países, ele se ferra, né? Diga nosso saudoso Mamãe Falei, foi querer fazer justiça na Ucrânia, e o que aconteceu? O resto é história. Elas são fáceis, o resto vocês já sabem. Cara, é bizarro. E é claro, como a gente disse, que a Greta fica viajando por aí, foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. E quando a gente vai ver, né, os grandes feitos dela, a gente vai ver e não tem nada. Ela só fica realmente viajando por aí. E a ONU achou bonitinha, menina bonitinha, novinha, muito preocupada com o clima, com a situação geopolítica dos países. Vamos usar ela como modelo, né? Miss ONU, né? Então, é claro, né, que a Greta viajou com seu barquinho lá, e como que saiu aqui a notícia na BBC? Greta Thunberg, brasileiro, Thiago Ávila e outros ativistas serão deportados de Israel por levar ajuda a Gaza de barco. Não tem como não rir, cara. É muito babado isso. É muito babado. A forma como é construída a matéria é muito boa, né? Porque, tipo assim, realmente um descaso com coisas que são extremamente sérias, né? Então, qualquer coisa que Israel faz para se defender, ele é extremamente atacado pela mídia e é posto como um país que está exterminando pessoas inocentes e tal. E, cara, eles estão eles estão numa guerra e sempre tem efeitos colaterais, né? Porém, por mais que o Hamas, ele lance 100 mísseis, por mais que ele esconda seus arsenais bélicos em hospitais, em instituições de crianças, de abrigo a refugiados, para que não possa ser atacado, por mais que ele faça isso, essas covardias, por mais que ele cometa execuções em praças públicas, tipo, isso nunca é retratado pela mídia tradicional. Nunca. Tipo assim, parece que o o outro lado faz, não importa. Então, é extremamente parcial, e quando Israel rebate se defendendo com alguma coisa, aí eles atacam Israel. Então, no caso da Greta, eles estão ignorando o fato de que ela, no ano passado, ela participou de protestos contra Israel que tinham frases que falavam em prol do Hamas, em prol de resistência e vitória contra Israel, enaltecendo a vitória de um grupo terrorista. Então, assim, ela, quando ela faz isso, querendo ou não, tem consequências. Ela entra, ela se posiciona na guerra, né? Ela não está falando de paz, ela está falando de vitória de um grupo sobre o outro, então ela não é mais um agente de paz. E no momento que ela quer furar um bloqueio e ela tem um lado que ela já declarou apoio a terroristas, cara, ela é uma suspeita de levar, por exemplo, armamentos para a faixa de Gaza, entendeu? Então, acho que Israel, tanto para impedir, né, que o bloqueio, para garantir que o bloqueio seja cumprido e que não chegue armas à faixa de Gaza, mais armas, né, tanto mais que já chega, eles fazem essa interceptação e, assim, eu acho que Israel não fez por causa disso, acho que Israel tá cagando para a vida da Greta, mas é um efeito colateral. Eu acho que ela deveria agradecer Israel, porque se ela realmente conseguisse chegar em faixa de Gaza, eu acho que ela não duraria, tipo, um dia, cara. Ela e os amigos dela, entendeu? E eu acho que ela já faz isso. Você acha que ela já não faz isso pensando que vai ser interceptada? Ou você acha que ela realmente achou que ia chegar a Gaza? Eu acho que ela estava rezando naquele barco para ser interceptada por Israel. E ela estava contando com isso. Verdade. O barco dela, inclusive, tem a bandeirinha da Palestina, né? Com certeza ela foi ali já sabendo que ia ser interceptada. Ela não é boba, não. Isso aí é pra dar notícia. Conscientizar a faixa de Gaza, cara. Tipo assim, todo mundo sabe que aquele lugar lá tá em guerra. Como que você vai entrar lá com um barco, cara? Isso faz a menor noção. Entendeu? Cara, eu fico imaginando esse brasileiro. Qual que é o nome desse brasileiro? Thiago, né? Peraí, vamos ver aqui de novo. Thiago Ávila. Cara, eu fico imaginando, brasileiro, ele pode ser meio esquerdomacho ou lacrador, alguma coisa assim, mas ele tem a malícia, ele tem a sagacidade, né? Aquele negócio do brasileiro mesmo, que é malandro. Cara, você imagina, ele já sabendo, cara, porque Israel falou, né? Já tinha avisado que se eles fossem tentar isso, eles iam interceptar. E aí ela foi. Então é tipo assim, um tá falando, cara, vai lá. Sabe quando você tá na escola e você tá disputando uma menina com um outro cara, né? Aí tá lá as criancinhas brigando por uma menina.
Aí você tem um amigo que é fortão, tá ligado? Você tem um amigo, um irmão mais velho, um primo mais velho que vai te proteger. E você sabe, você tá gigante. Porque tu sabe que tu pode comprar briga com quem tu quiser, que o cara vai te proteger, entendeu? Então, pra tu pagar de macho, pra tu ganhar uma moral ali na frente da mina, da rapaziada, tu chama o cara pra briga. E na hora que for dar ruim, o cara que é o teu anjo da guarda ali, ele vai te proteger, teu irmão mais velho vai te proteger, vai apartar. E aí, tipo assim, você não brigou, não foi porque você não quis, porque você foi um cagão. Foi porque apartaram, entendeu? Então você não teve culpa. Então é basicamente isso. Israel, o irmão mais velho, falando, tipo assim, ó, eu vou apartar. Se tu for brigar, eu vou apartar. E a Greta falando, cara, essa é a minha oportunidade de marketing, entendeu? Ali aqui acabar a aula, eu já vou chamar pra briga, já vou falar, tua mãe é cadela mesmo. E aí, ó, falou da mãe, e daí na hora que for brigar, Israel vai apartar. Aí eu fico imaginando esse cara, mano, esse cara brasileiro. Você imagina o barquinho andando, velejando, e Cara, aí eles tipo assim, ó, olhando pro relógio, olhando pro sol, olhando assim, pô, tem uma Israel. outra notícia aqui Ah, que é o seguinte, a manchete, né? Israel diz que Greta Thunberg e demais ativistas interceptados retornarão aos seus países de origem em breve. Aí 2 pontos, show acabou. Ou seja, todo mundo sabe, todo mundo que não tá dentro da bolha sabe que isso é show, é querer chamar não, atenção, cara. é o Porém, show, né? eu tenho uma outra vertente sobre isso também. Ah, Cara, imagina lá, né? Como eu disse, o barco tá com a bandeira da Palestina. Imagina se cai um míssil ali nesse barco. E aí começa a discussão política. Ah, foi Israel. Ah, não foi Israel. Como que Hamas ia atacar um barco com a bandeira de Palestina? Imagina o caralho, B.O. que isso ia dar. Agora imagina também se ali, quando Israel interceptasse o barco, se, sei lá, eles simulassem alguma coisa, algum tipo de violência, algum tipo de tortura, entendeu? Cara, ia dar muito B.O. Né? Não, vai que eles não cara, queriam pensar nisso. não, e com certeza, e se fosse um míssil do Hamas, por mais que tivesse todas as provas que fosse do Hamas, eu tenho certeza que todos os alunos de federal aqui no Brasil e todos os professores de federal, eles iam entrar na sala de aula e falar, cara, você acredita na mídia tradicional? É óbvio que foi um míssil de Israel. É. Eu sei disso, cara, porque cara, eu estudei em federal durante a facada no Bolsonaro, eu estudei em federal durante o tiro no Trump, e, cara, eu vi professores, doutores, caras já de cabelo branco na cabeça, tipo, vestido, bem vestido e tal, com livros escritos, obras, de cara já se aposentou, não deve nada pra ninguém, não precisava estar lacrando em sala de aula, o cara entrar e falar que o tiro do Trump foi tudo armado. Então, o que você acha mesmo que a mídia ia reportar falando, tipo assim, foi um míssil do Hamas? Cara, mas não ia torcer o nariz de tudo que é jeito. Iam falar que foi Israel até o fim do mundo, iam ficar levantando, fazendo postagens e notícias levianas, induzindo que foi Israel, entendeu? Agora, É. cara, um negócio que eu tenho certeza que esse brasileiro aí deve ter passado é você imagina eles andando, tipo assim, eles saíram da Itália lá, estão indo lá pra faixa de Gaza, e eles têm a notícia de que Israel vai interceptar eles, né? Aí você imagina, o barco tá andando, o dia tá passando, e eles estão chegando perto de Gaza. E aí, Israel não chega. E eles vão indo, e quando vê, eles estão perto, e eles já estão, tipo assim, coçando a cabeça, o cara já tá olhando pro relógio, tá? Mas Israel tá demorando, né? Eles falaram que iam interceptar, o que tá acontecendo? E aí, de repente, quando vê, eles já estão vendo a praiazinha de Gaza. E eles já estão, tipo assim, rezando, meu Deus, Israel, vem nos resgatar. Cara, eu acho que eles iam dizer que teve algum problema no barco e eles tiveram que voltar, entendeu? Cara, eu duvido. Eu duvido. Eu acho que se Israel pagasse pra ver, falasse assim, a gente não vai interceptar esses caras. A gente vai dizer que vai interceptar e não vai interceptar. Cara, eu duvido que esses caras tinham pisado na praia de Gaza. Eu duvido, cara. Eles tinham na mesma hora voltado falado que tinham pegado algum tempo ruim, alguma intempérie, algum problema técnico no barco. Tu acha que eles teriam esse culhão de pisar em Gaza? Nada, cara. Ele tá tudo No se máximo, cagando. no máximo chegar na prainha assim, não, tipo assim, atracar. Tipo, chegar perto da praia, né? Botar num cestinho os suprimentos, botar boiando assim, jogar, dar uma remadinha assim pra soprar um ventinho em direção, vai suprimento, e volta rapidinho, pô. Tá maluco? É, na hora que a Greta vê se um terrorista lá na praia, lá, com uma AK-47, E gritando, um lá rua aqui, bah, ela ia cinturão de voltar bomba. rapidinho.
cinturão de TNT, só esperando um abracinho aqui do amor, vem conhecer o amor aqui de Gaza. Cara, pra mim isso é um show, sabe? É um espetáculo que essa garota tá fazendo aí, tudo pra chamar atenção, entendeu? Mas no final das contas não ajuda em nada, não ajuda ninguém. Apenas pra impressionar a Beautiful People, o pessoal da Lacroante, entendeu? Pessoas desinformadas que vivem na bolha progressista. E, tipo assim, essas pessoas que vivem nessa bolha, assim, vão ver essa notícia, né? E vão se encantar, né? E no final das contas, o que a gente tem de denso nessa ajuda, que a gente tem de denso em todas essas ações aí dessa garota, a Greta, todos os protestos que ela participa, no final não tem nada de denso, entendeu? Não mudou nada, não fez diferença nenhuma. O cara que trabalhou no final do dia, o frentista, o porteiro, você acha que ele vai chegar na cama dele de noite, sim, vai sentar e vai falar, pô, muito obrigado, Greta, por você ter viajado de barquinho pra faixa de Gaza. Não vai, cara, não vai. Não, cara, Isso obra, não muda. Na obra só se fala disso, pô. Só se fala disso na obra, cara. Os pedreiros tá aí. Todo dia, né? Todo dia os caras estão lá. Quando você passa assim, vê mais um prédio sendo construído lá, os pedreiros tudo dando duro, filho. Os caras só tá. Eu passei e ouvi os caras só falando, né? Ah, cara, falando de Greta na obra. A Greta quase salvou o mundo hoje, Israel é malvadão, não deixou salvar. Mas cara. exatamente. Pra mim, isso aí tudo é pra chamar atenção, entendeu? A atenção de idiotas. Pra mim é uma. Tipo assim, pra mim tem uma mão invisível mexendo as cordinhas por trás das cortinas, controlando essa garota aí pra usar ela depois e quando precisar de uma narrativa política ou precisar voltar alguma coisa política assim, eles usam ela, Greta, vai lá e fala a favor disso aqui que a gente tá precisando aprovar na ONU ou em algum partido político. E aí a mina vai lá, fala, e como ela tem voz, né, tá chamando muita atenção aí, ela vai ajudar a fazer a votação a favor do que eles querem, entendeu? Pra mim é só um jogo no xadrez político, entendeu? Então, o barco, eu acredito que, eu não sei se esse barco ele é combustível, se ele é a vela, o que ele é, entendeu? Mas mesmo que seja a vela, é um barco, ele exige manutenção, ele exige gastos também com uma tripulação especializada para manusear o barco, porque ela é uma menina nova, é uma criança praticamente, não vai saber manusear o barco. Então, todos esses gastos que você tem gastos também com medicamentos que tem que levar no barco, você tem gasto com comida que tem que levar no barco, você tem todos esses aparatos, esses apetrechos que tem que ter na viagem, que deixa tudo mais caro, porque se ela só pegasse o dinheiro, tanto dos suprimentos que ela pagou mais caro, tanto de toda a manutenção do barco, a manutenção da tripulação, a comida da viagem, ela poderia só pegar esse dinheiro e doar para alguma agência de humanitária da faixa de Gaza, entendeu? Então, assim, é um gasto burro. Mesmo que Israel deixasse ela chegar assim na faixa de Gaza, seria um gasto burro. Seria um dinheiro que realmente ela está gastando, sendo muito pouco efetiva, ela está ajudando muito menos Gaza do que ela poderia ajudar se ela fizesse uma estratégia um pouco mais objetiva, né, racional, ao invés de uma estratégia marqueteira e lacradora, entendeu? Que é só o que ela queria, sair nas mídias, sabe? Segue de encontro com, para quem não sabe, alguns casos que já aconteceram no passado. Então, teve vezes que ela criticou, uma vez ela saiu na revista Vogue, né? E ela criticou a indústria da moda, falando que a indústria da moda não estava se preocupando com o meio ambiente, com a conservação ambiental. E aí, uma semana depois, ou na semana seguinte, ela apareceu com uma roupa de lã, e lã de ovelha. E aí, tipo assim, na própria revista, né? Ela apareceu com a negócio de lã na própria revista. E aí o pessoal dos veganos acusaram ela de hipocrisia, né? Porque ela tava, tipo assim, matando os animais, né? Por estar usando uma roupa de lã. Aí ela falou que não sabia que era de lã de ovelha de verdade, enfim. Começa aquele manicômio, né? Que é um grupo tentando lacrar em cima do outro. Você acha que você é o lacrador e você sempre tem alguém mais lacrador que você. Com lacre que tu lacrar, você será lacrado, entendeu? Então ela tentou lacrar em cima da indústria da moda e ela foi lacrado pelos veganos, né? Quem que vai ser o próximo? Daqui a pouco os veganos vão tomar uma outra lacração, entendeu? Então, é uma loucura. E é uma hipocrisia, né? Igual esse lance da pouca efetividade que eu falei, teve uma vez também, em 2019, se eu não me engano, ela foi para uma reunião na ONU, também com o barco dela de veleiro lá para os Estados Unidos,
E aí, na volta, a equipe dela teve que voltar com um veleiro de avião. E esse avião particular que voltou com o veleiro dela saiu mais caro, saiu mais poluente, no fim das contas, fizeram um cálculo, né, que esse avião particular gastou mais poluente do que se ela tivesse ido e voltado de voo comercial. Então, se ela fosse de voo comercial, ida e volta, teria poluído menos o ambiente do que se ela fosse de barco e mandasse trazer o barco de avião só para parecer uma pessoa que está se importando com o ambiente, o meio ambiente, entendeu? Então, de novo, não está importando realmente com a causa, mas o que é importante é o marketing, é ficar em voga e a polêmica, né? Que é justamente o que ela está fazendo agora em Israel. Só mostra que ela não está nem um pouco preocupada com Gaza, cara. Cara, assim, realmente, para mim, foi como eu disse no meu comentário anterior ao seu, claro, notavelmente é uma tentativa de marketing. E eu acho que dá pra gente ver isso através dessas fotos aqui que eu vou te mostrar agora, ó. Olha aí, Zay. Você acha que se você tivesse indo pra faixa de Gaza, que é um lugar que desce cacete de tiro, tem até aquela música lá do Boss Hill, na faixa de Gaza, só desce bomba. Você conhece essa? Então, você acha que você tivesse isso pra... Se você acha que você tivesse indo pra faixa de Gaza, você acha que você ia estar felizinho? Feliz? Ah, sim, é. Opa, tirar. Tem uma falta de senso, né? Mano. Ó, tá achando que tá na Grécia, fazendo turismo? Turismo. De rosinha, chapéu de palha. Nem parece que tá indo pra faixa de Gaza, né, não? Shortinho, havaiana. Vai chegar bem recebido lá, hein? Ah, cara. Ó, a cena do Titanic, imitando a cena do Titanic, na proa ali, tá? Cabelo ao vento, balançando a bandeira. Loucos pra tomar um míssil, né? Um mísselzinho, tá? Parece que é um barquinho a vela mesmo. Mas não sei se não tem um motor, porque tem hora que não tem vela nenhuma e o barquinho tá andando. Eu não sei, Será que não tem? Eu não sou um bom entendedor de barco, mas por essas fotos aqui... Ó, tá sem a vela aí, só o mastro. Como é que o barco anda? Tem que ter um motor daí, né? Não tô vendo ninguém remar. Cara, tipo assim, eu acho muito, muito forçado o que ela tá fazendo. Acho que pra mim é marketing. Como eu disse e como você também disse, não tem efeito prático nenhum, entendeu? No final do dia, o cara que tá trabalhando, tirando o pessoal da bolha, né? Eles não vão, tipo, falar, pô, precisa ajudar a Gaza hoje, entendeu? Eles não vão fazer isso, entendeu? A mira é no Nobel, né? Nobelzinho, mais um Nobel pra casa. Que essa aí é uma notícia que tá rodando o mundo. E, tipo assim, o que o brasileiro médio vai tirar dessa notícia? Tipo assim, o brasileiro médio, o que o estudante médio da Federal agora deve estar discutindo em sala de aula? Tipo assim, Israel malvadão não deixou insumos de saúde e de alimentos chegarem a Gaza para alimentar bebês gays, entendeu? Eles devem estar falando isso nesse exato momento, que Israel está matando bebês gays porque não está deixando a Greta levar alimentos e leite materno para eles, ou paterno, sei lá. Cara, é triste, mas é verdade. Eu não duvido não que essa seja a narrativa mesmo, não. Não, mas não existe outra, só existe essa. E aí já começam as comparações. O mesmo bloqueio que estão fazendo com Gaza, fazem com Cuba também. Então bebês gays estão morrendo em Cuba, bebês trans estão morrendo em Cuba, porque os Estados Unidos malvados não deixam chegar insumos lá. E assim vai, né? E bebês norte-coreanos trans também, não binários, estão morrendo também por falta de insumos por causa do bloqueio, do muro. Cara, não tem outra narrativa que não seja essa. Olha, exatamente essa. Olha esse comentário aqui no post dela no Instagram, dessa moça aqui. 8 bilhões de pessoas no planeta e essas 12 pessoas são as únicas que arriscam suas vidas pelo povo de Gaza. Precisamos nos esforçar. Cara, na moral, a pessoa dessa deve... Palmas pra Diva. Para o seu comentário. Eu quero palmas pra Diva. Salva de palmas pra Diva. Respeite a Mona, a sábia. Não fale mais nada, cara. Não fale mais nada. Respeite a Mona. Uma pessoa dessa deve, sei lá, bicho, morar dentro da casa do Bob Esponja, tem não tem? 300...
Cara, tem 380, 60 mensagens. Vamos ver, quer ver um pouquinho do debate? Olha aqui, tem 22.948 curtidas o comentário dela. Sim, mas tem as respostas, né? Tem, tipo, muita resposta. Será que tem polêmica? Vamos ver. Que a gente quer ter. Devemos orar e apoiar médicos, enfermeiros, paramédicos que trabalham em Gaza, palestinos e não palestinos. Achei sensato, né? Mas esse é o primeiro, ainda tem 288 ocultas. Pô, mas não dá pra ler todas. Não, Caraca, não dá nem pra chegar. É porque eu queria muito ver a primeira resposta a ela, que é geralmente aquele toco seco, sabe? Ah, vamos esperar. Bom, peraí, então eu vou fazer isso por você. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Então, olha o comentário, gente, dessa mulher falando que, na verdade, há sim muitos médicos e voluntários e outros profissionais de saúde e todo tipo de trabalho em Gaza salvando vidas, para a gente não esquecer desses voluntários que, né, muitas vezes estão dando a vida para eles, ajudando com distribuição de comida, de todo tipo de ajuda que eles precisam. Muitas pessoas perdem a vida, né? Então, tipo assim, apesar desse comentário meio que fazer uma ressalva, né, falando que sim, pô, existem sim pessoas lá, a gente não pode esquecer, não houve um comentário, assim, incisivo que meio que falasse, olha, o que você tá falando é besteira, tipo assim, você tá exagerando, você tá esquecendo de pessoas muito importantes, porque eu acho uma baita de uma irresponsabilidade, né, uma pessoa chegar e falar que não existe ninguém ajudando nesse caso, que a única pessoa que ia salvar a Palestina era a Greta. Você não acha que é um pouco, assim, até de tipo, egoísmo? Parece que o mundo gira em torno de você e dos seus representantes, tipo assim, não tem ninguém em Gaza, é só a Greta. Você não acha, meu mano Charles? Com certeza. Ela não levou em consideração os vários soldados que estão lá lutando, vários médicos, enfermeiras, entendeu? Acho que deve ter até aqueles capelão, né? Que é aquelas pessoas ligadas à igreja também. Todos os profissionais que estão ali no meio da guerra, entendeu? Se voluntariando, se usando de voluntários também. Ela não levou isso em consideração. Eu acho que é uma pessoa que está extremamente dentro da bolha para ela falar isso, entendeu? Deve ser alguma amiga dela, alguma coisa assim, que de repente até ganha uma matinha, né? Pra só ficar falando coisa boa dela no Instagram. Realmente, parece realmente que vivem numa bolha. Tipo, eu acabei de fazer uma piada aqui, uma ironia, falando que, tipo, a narrativa nas federais, a narrativa na mídia, seria que Israel, malvadão, impediu a Greta, que era a única salvadora da Palestina, para salvar bebês gays e tal. Eu fiz uma piada. E a gente vai ver os comentários da opinião pública e basicamente estão falando exatamente isso. Que, tipo assim, as únicas pessoas que iam salvar Gaza, que as únicas pessoas em todo o planeta, de todas as ONGs, de todos os soldados, os enfermeiros, os pastores, padres, capelões, todas as pessoas de ajuda humanitária que vivem em Gaza e morrem em Gaza para ajudar as pessoas que estão naquela situação, entendeu? Essas pessoas são inúteis, são irrelevantes e elas, na verdade, elas são uma farsa, porque as únicas pessoas que realmente se importam e iam salvar Gaza é a Greta e aqueles 12 lacradores que estavam naquele barquinho indo para Gaza. Então, tipo assim, realmente a opinião pública, você vê que, cara, é uma lavagem cerebral que fazem e realmente é isso que eles acreditam, cara. A gente fala que como piada, que é isso que os estudantes da federal, que o jornalista médio brasileiro vai sair falando, mas é exatamente isso que vai acontecer, entendeu? É exatamente isso que vai acontecer e qualquer um, tipo assim, uma pessoa fez um comentário absurdo, tipo assim, falou, não, só a Greta em todo o mundo, de 8 bilhões de pessoas, só 12 pessoas realmente estão tentando ajudar a Gaza, ela falou um bagulho desse, e você olha os 300 comentários, e todos os comentários são, tipo, concordando. Tipo, não tem um comentário dizendo, cara, você é uma pessoa estúpida, cara, o que você tá falando é um absurdo, você tá cego. Não, tipo assim, realmente a opinião pública foi tomada por esse lixo, entendeu? Parece que é até uma doença, cara. Parece não. É uma doença isso aí, não é possível. Cara, tipo assim, o que eu tenho pra falar eu já falei. Pra mim é marketing. Pra mim, as atitudes dela não mudam nada. Pra mim tem uma mão invisível ali por trás, usando essa garota, entendeu? Pra quando tiver algum projeto de lei assim, usar ela a favor das suas ideologias, usar ela como porta-voz das suas ideologias, entendeu? Porque as ações que ela faz realmente não interferem em nada, não mudam nada. O exemplo do barco é um.
os insumos que ela deve ter levado pra lá. A gente nem sabe o que vai acontecer com essas coisas. Entendeu? Então é isso, cara. Pra mim já deu esse tema já. Essa garota aí, como eu disse no começo do vídeo, é a típica garota do seu ensino médio que ela baba a uva do professor, puxa saco do professor, entendeu? E todo mundo sabe que a garota é um porra, é um pé no saco. Pra mim, a Greta Thunberg significa isso. Mano, Zay, quais são as suas considerações finais? Cara, as considerações finais da mesma forma que ela criticou, né, a indústria da moda, vestindo uma pele de lã de ovelha, né, por meio que contradizendo o seu discurso sobre a questão ambiental, e estava usando roupa de morte de animais, né, acusada pelo grupo veganos, da mesma forma que ela atravessou o Oceano Atlântico com um barquinho para ir numa reunião da ONU e depois fez o barquinho voltar com essa equipe de jato, né, e gastou mais combustível do que se ela fosse num voo comercial como todo mundo. Ela está fazendo isso agora para puro marketing, não tem efetividade nenhuma nesse plano. No fim das contas, ainda Israel sai como culpado, vão falar que ele odeia Gaza, mais uma vez, que roubou os insumos da Greta. Israel rouba os insumos da Greta para não levar para bebês gays de Gaza, né, mais uma vez. Boa thumb. E tá aí, né, aquela aluninha chata, como você disse, do queixo quadrado. Mas era muito chata, mano, não tem como. Em breve o Nobel da Paz vai vir. Galera, esse foi o tema de hoje, então curtam o nosso vídeo, comentem o nosso vídeo, vejam os nossos outros vídeos, Igreja de Lúcifer, MC Pose e Léo Lins. Qual é o outro mesmo, mano, Zay? Até esqueci, cara. Enfim, curtam lá o nosso canal, se inscrevam no nosso canal Metanoia que eu na área, mano Chalas, valeu galera, boa noite, boa semana pra vocês e sobrevivam ao Brasil. Valeu, sobrevivam ao Chupanzil.